Olá turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Fábio, ok? Da disciplina de Educação Física. Estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Nossa videoaula de número 9, ok? Corpo, saúde e nutrição. Vamos falar sobre um tema muito importante, né, pessoal? Justamente para nós, né, jovens, ok? Que estamos em fase de desenvolvimento, né, de crescimento, tudo bem? De conhecimento, ok? De cuidados com o corpo, né? Vamos lá começar o nosso tema? Preparem aí, tá? Ó, nosso tema é sobre é do livro Positivo, tá bom? Vamos iniciar no primeiro capítulo, na página 6, ok? Vamos lá? Turma, nós vamos falar um pouco do corpo, né, da saúde e nutrição. Nós já falamos na aula anterior, tá? Na aula número 8. Já falamos um pouco sobre esse tema, né? Sobre alimentos saudáveis, né? Balanceamento de nutrientes, ok? Falamos sobre suprimentos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho também desse tópico, né? Com, né, a junção do esporte, né? Do esporte, ok? Do squash, né? Tudo bem? Nós vamos comparar, né? Os atletas, né? De squash, né? Como deveriam ser a alimentação deles, né? Esses praticantes desse esporte, né? Para que, de forma, né? Eles consigam ter um bom desempenho, né? Na modalidade do squash, ok? Então, vamos lá. A definição de quais alimentos ingerir antes, durante e após os exercícios está estritamente, né, relacionada ao tipo e à duração da atividade que será realizada. Para compreender como funciona essa definição, utilizaremos o exemplo do squash, ok? Como eu falei, um esporte que consome muita energia, pessoal, ok? Por que o squash consome bastante energia, professor? O squash, apesar de ser num ambiente, né, fechado, delimitado, né, entre, vamos dizer, entre 3 paredes, né, tudo bem, num quadrado, ok? Ele exige bastante energia, né, dos nossos atletas devido à movimentação, devido ao esforço, à agilidade, à corrida, tudo bem, pessoal? Ok? Para poder, né, realizar o jogo, ok? Vamos passar o slide. Gastando energia com o squash. O squash é uma modalidade de esportes de raquete e se caracteriza pelas trocas de bola de alta intensidade e curta duração. Os jogadores alternam as jogadas dentro de uma quadra fechada entre 4 paredes. Eu falei 3, né, pessoal, mas são 4 paredes, tá? A de trás também conta. Na verdade, a maioria das quadras atrás a parede são de vidro, né? Mas não deixa de ser uma parede, né? Tudo bem? Entre 4 paredes. Durante as partidas, os atletas podem chegar à frequência cardíaca máxima prevista. Tá bom, pessoal? VO2 máximo, né? O que a gente trabalha para saber se uma pessoa está apta ou não para exercer, né, uma atividade ou um exercício físico de alta intensidade, ok? Então, eles chegam, né, a essa frequência cardíaca, né, de alta, né, intensidade máxima, pessoal. Por isso, estamos interligando, né, no nosso tópico que é sobre, né, saúde, corpo, né, e nutrição com esse esporte, pelo fato desse esporte, né, exigir bastante, né,
gasto calórico, né, pessoal? Então você tem que ter uma boa alimentação, uma alimentação balanceada para se tornar assim, né, para se apresentar assim um bom desempenho nessa modalidade esportiva. Eu vou falar um pouquinho desse esporte, tá, pessoal, para a gente conhecer, tudo bem? Porém, não vou me aprofundar tanto, tá? Porque o nosso tema é sobre, né, alimentação, né, sobre corpo, saúde e nutrientes, tá bom? Mas vamos conhecer melhor um pouco esse esporte que é bem interessante, né, pessoal? E é um esporte que exige bastante condicionamento físico dos seus atletas, ok? Entre duas pessoas ou em duplas, com raquetes, uma bola, num espaço aproximado de 9,75 metros de comprimento e de 6,4 metros de largura, com marcações específicas. O objetivo do jogo é bater na bola de maneira que o adversário não consiga rebater de forma válida. Ou seja, pessoal, nós vamos bater essa bola na parede e depois que você bater essa bola na parede, vai ser a vez do seu adversário. Ele vai ter que pegar o kick dessa bola que vai estar vindo da parede e também rebatê-la para ela voltar na parede, tá? E assim, consequentemente, voltar para o seu adversário, que vai ter que rebater novamente a bola. Ok? Os jogadores podem usar para marcar o ponto as 4 paredes da quadra. Frente, fundo, normalmente de vidro, né? Como eu falei, e as das 2 paredes laterais. Uma partida é geralmente disputada até 15 pontos, podendo ser de 3 games ou 5 games, tá, pessoal? A escolha dos jogadores ou dos promotores do evento esportivo. A escolha, tá, pessoal, vem dos jogadores e dos promotores, ok? Aí vocês têm já uma figurinha aí, uma imagem, tá? De como é praticado esse esporte. Ok? Temos 3 linhas, né, na frente da parede principal, que a gente utiliza bastante, né? Principalmente a da frente e as laterais, ok? A de trás nem sempre é utilizada, ok? Acontece da seguinte forma: o jogo começa com o saque. Um atleta golpeia a bola com a raquete de dentro da sua caixa de serviço. Nós temos 2 quadrados, né? 4 quadrados, na verdade, aonde será o campo que você ficará, tá? Se posicionará no início da partida, ok? E dentro desses 2 quadrados tem mais 2 quadrados, tá, pequenos, aonde é a área do seu saque, ok? Vamos lá. Um atleta golpeia a bola com a raquete de dentro da sua caixa de serviço, que é a caixa do saque, tá, pessoal? Local de onde se deve sacar, na parede frontal. Em seguida, ela poderá tocar qualquer outra parede, mas apenas uma vez no solo. Depois de golpear a bola, o atleta deve esperar que seu oponente tente devolvê-la na parede frontal. Como a quadra é relativamente pequena e a bolinha de borracha, ela quica muito rápido, pessoal, tá? Exige um bom preparo físico, como eu já falei, por isso que nós estamos interligando, tá, essa modalidade ao nosso conteúdo, que é corpo, saúde e nutrição, tá, pessoal? Reflexos rápidos e precisos. O atleta precisa ter agilidade para bater na bola da maneira ofensiva e ainda se deslocar para dentro, né, para o centro da quadra o mais breve possível, como vocês podem ver na figura abaixo, tá, pessoal? De modo que seu adversário possa rebater em seguida. Como vocês podem ver na imagem abaixo, nós temos as linhas nas paredes, né? A primeira linha ela fica na parede frontal e nas laterais. A segunda linha, que é a do meio, né,
ela serve mais para delimitar o ponto do seu saque, tá? E a linha abaixo é como se fosse uma rede de tênis, tá, pessoal? Então a bolinha não pode ficar abaixo dessa linha, tá? A terceira linha, tá? Mais próxima ao chão, ok? As principais jogadas são a paralela, o voleio, a bola de duas paredes e a bola cruzada. Além das duas interferências, o stroke e o lap, tá, pessoal? Apesar do squash ainda não ser um esporte olímpico, ele está presente nos seguintes eventos subordinados ao Comitê Olímpico Internacional: Jogos Pan-Americanos, Jogos Centro-Americanos, Jogos da Comunidade Britânica, Jogos Asiáticos, Jogos Africanos, Jogos Universitários Mundiais, entre outros. Vamos conhecer a origem do squash, tá, pessoal? O squash gera muita polêmica e muitas histórias. Há quem diga que surgiu nas prisões da Inglaterra no século XIX. Os presos só com um cubículo, para se exercitar, improvisaram nas próprias celas uma bolinha e jogavam com as mãos, sem raquetes. Outros relatos dão conta que é um esporte derivado do tênis. No Brasil, surgiu por volta de 1920 com os ingleses, que introduziram um novo esporte nos locais onde procuravam ouro. Há documentos que comprovam que em São João del Rei, nas minas de ouro da firma de mesmo nome, em Minas Gerais, existiu uma das primeiras quadras. O squash tem crescido muito no Brasil e a cada dia maior o número de adeptos. Por ser jogado em quadra fechada, permite sua prática durante todos os meses do ano. Muitas empresas do setor civil estão procurando construir quadras de squash nos prédios residenciais e comerciais, em construção, incluindo nas áreas de lazer. Em 2002, o Brasil ganhou sua primeira quadra, toda de vidro, com visão nas 4 paredes da quadra, e com isso possibilitou um aumento de público e de transmissões para a TV. A quadra de vidro pode ser montada em qualquer lugar: estacionamento de shoppings, praças, ruas, áreas verdes, desde que respeitadas as medidas oficiais. Balanceando a alimentação. Vamos lá, pessoal. Já falamos do squash, né? O squash nós precisávamos, né, falar um pouco dele pelo fato, né, de que é um esporte onde exige bastante nutrição adequada, tá, pessoal? Alimentação balanceada para ser praticado. Agora nós vamos falar mais da nosso tema principal, tá? O que é corpo, saúde e nutrição? O uso da pirâmide alimentar é indicado para se definir uma rotina alimentar, contemplando o consumo de diversos tipos de alimentos. Ela ajuda a compreender a necessidade de consumir alimentos diversificados, tá, pessoal? Quase não sai. Em quantidade suficiente para compor uma dieta nutricional adequada. Bem, a pirâmide alimentar é um esquema gráfico que distribui
os tipos de alimento, indicando aproximadamente qual a quantidade da pessoa de cada um deve ser ingerido. O primeiro esquema alimentar em formato de pirâmide foi delineado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 1991. Desde então, em consequência dos avanços das pesquisas científicas, são estruturados novos esquemas, adaptados aos hábitos e às necessidades de cada sociedade. Um dos mais completos foi desenvolvido em 2003 pela Harvard School of Public Health, um dos maiores centros de estudos sobre saúde pública dos Estados Unidos. Eles têm como base a prática de atividades físicas associada à manutenção de um peso saudável e a adequada hidratação. Nesse esquema, é estimulado o consumo de cereais integrais, gorduras saudáveis, frutas, hortaliças, enquanto o consumo de alimentos como carnes vermelhas, gorduras, cereais refinados e bebidas com sal e açúcar é indicado desde que esporadicamente. Em relação às pirâmides alimentares, pessoal, anteriores, as mudanças observadas nesse modelo são um incentivo à ingestão de gorduras boas provenientes de castanhas, nozes, óleos vegetais e carne de peixe, e a intensificação do consumo de carboidratos integrais em detrimento dos refinados, ok? Deixa eu só arrumar aqui o slide rapidinho. Então, turma, o nosso balanceamento, da alimentação em relação às pirâmides alimentares anteriores, as mudanças observadas nesse modelo são um incentivo à ingestão de gorduras boas provenientes de castanhas, nozes, óleos vegetais e carne de peixe, a intensificação do consumo de carboidratos integrais em detrimento dos refinados. Ok? Vocês podem ver abaixo, nós temos aí a imagem de uma fruta, o abacate, peixe, ok? E alguns vegetais, pessoal, nozes, castanhas, tudo bem? Ok? Essas são as gorduras saudáveis de alguns alimentos que podem ser ingeridos e devem ser ingeridos na sua alimentação para auxílio de melhor, para melhor desempenho, pessoal, ok? Nutricional, ok? Contudo, a mudança mais significativa e a sugestão de que, além de uma alimentação equilibrada, existem outros hábitos que ajudam a obter um estilo de vida saudável, como manutenção do peso do corpo corporal, prática regular de atividades físicas, hidratação adequada, visitas a profissionais das áreas de saúde, enfoque na qualidade e na quantidade dos alimentos, maior consumo de alimentos não industrializados, pessoal? Cuidados no preparo das refeições, ok? Então nós temos tudo, um esquema a seguir, pessoal? Temos todo um sistema, a seguir para termos um bom balanceamento de alimentação, pessoal. Não além da alimentação, que nós devemos equilibrar, temos também que ter o hábito, de realizar atividades, práticas,
físicas, ok, pessoal? Cuidar, né, do nosso peso corporal, e com esse cuidar nós podemos, né, atribuir aí exercícios, né, físicos, esportes, ok, pessoal? Tudo bem? Como caminhadas, né? Como atividades em academias, ok? Como esportes como futebol, vôlei, etc. Vão auxiliar, né, pessoal? Vão ajudar bastante, né? Para que assim você consiga ter um bom, né, desempenho, né? Na ajuda, né, de queimação calórica, ok? Tudo bem? Outra coisa bem importante também, nós devemos ressaltar aqui é a hidratação, tá, pessoal? Ou seja, beber água de forma adequada, né, pessoal? Criar uma rotina, né? E se habituar a essa rotina de estar se hidratando de forma correta. Muitas vezes no nosso dia a dia, no corre-corre, a gente não consegue nem sequer beber um copo de água direito, né, pessoal? Mas devemos ter esse hábito, tá? Devemos nos adaptar para que dessa forma consigamos se hidratar da forma correta, ok? Outra situação também é sobre o consumo dos alimentos. Não adianta você ter uma alimentação balanceada, né, pessoal, equilibrada, se você consome demais, né? Você consome além do seu gasto calórico, ok? Ou seja, tem que também ter consciência, né, da quantidade, né, de calorias que você ingere durante seu dia a dia, ok? Pois você não pode ingerir mais do que você gasta, ok? Tem um certo cuidado, né, um certo receio, né, com alimentos industrializados, pessoal, pois eles não são tão saudáveis pelo fato, né, de eles atribuírem, né, substâncias que deixam ele, né, não passado o prazo de validade, não vencerem, né, além da data determinada. Com isso, eles são atribuídos algumas substâncias, né, pessoal, que causam também, né, mal à saúde, ok? Seguir o indicado na pirâmide alimentar não substitui a necessidade de um acompanhamento nutricionista, ok, pessoal? Mas pode ser uma alternativa para iniciar uma reeducação alimentar. Por isso, analise na pirâmide alimentar a seguir as proporções aproximadas das diferentes grupos de alimentos para uma dieta balanceada. Da mesma forma que você procura, né, pessoal, cuidar do seu corpo, né, procura um profissional de educação física ou uma academia, né, para reeducar, né, o movimento físico, né, reeducar o preparo físico. Você também deve procurar, tá, um profissional da nutrição para lhe auxiliar, né, na forma, né, do seu consumo alimentar, ok? Tudo bem? Pois assim você pode se reeducar, né, e ter uma vida mais saudável, ok, pessoal? Uma alimentação mais saudável, tudo bem? Vou passar para a gente verificar a pirâmide alimentar. Então, pessoal, essa é a nossa pirâmide alimentar, tá? Ela começa com os doces, né? Que são bem poucos que nós podemos consumir. Depois vem alguns alimentos, né? Já como leite, frango, peixe, né? Que devemos consumir também um pouco mais já, tá, pessoal? Tudo bem? Aí mais ao meio temos as frutas, que são de suma importância, né, para ingerirmos na nossa alimentação. E por último, carboidratos, grãos, né? Ok? Tudo bem? Isso é uma pirâmide alimentar, ok, pessoal? Turminha, não esqueçam, após a nossa videoaula, temos sempre o nosso exercício de fixação, tudo bem? Então façam, tá? Concluam para melhor entendimento do nosso conteúdo, da nossa videoaula, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, agradeço a todos vocês
e até a próxima videoaula. Olá pessoal, bem-vindo ao Sou Mais Saúde, um canal para quem deseja uma vida mais saudável. E hoje vamos falar sobre a pirâmide alimentar. Se o ser humano é o que come, nada melhor do que ficar bem informado sobre o que estamos consumindo, não é mesmo? A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que organiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Importante ressaltar que a principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. A estrutura da pirâmide alimentar indica os alimentos considerados essenciais para a nossa saúde, apresentando aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e na prevenção de doenças. Na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em 8 grupos. Aqui vamos falar um pouco sobre eles e um pouco mais. Carboidratos representa a base da pirâmide alimentar, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. O consumo na forma integral é recomendado pelos números de fibras, vitaminas e minerais que deixam essa absorção mais lenta. As principais fontes de carboidratos são os arroz, pães, batatas, massas, mandioca, cereais e muitos outros. Verduras e legumes está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle do funcionamento do corpo. O consumo de verduras e legumes melhora o funcionamento do intestino. Alguns alimentos desse grupo são brócolis, couve-flor, repolho, abobrinha e muitos outros. Frutas. As frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. A frutose, açúcar da fruta, aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Alguns exemplos de frutas são abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola e muitas outras. Quer saber mais sobre frutas? Não deixe de ver uma série de vídeos que fizemos falando sobre diversas frutas e seus nutrientes. Não esquece de deixar aquele gostei nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo, ok? Leite e seus derivados. Localizado na parte intermediária da pirâmide, o leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dos dentes. Além disso, também fornece proteínas ao nosso organismo. Os principais alimentos desse grupo são queijo, leite, iogurtes, manteigas e muitos outros. Grupo 5. Carne e ovos. Assim como os leites e derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Os alimentos desse grupo têm como características serem ricos em ferro, vitaminas do complexo B, como a B6 e a B12, prevenindo anemias. Os principais alimentos desse grupo são peixes, frangos, carne e ovos. Leguminosas e oleaginosas. As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras. Compõem esse grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas e muitos outros. Óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos desse grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte das vitaminas do complexo B. São ricas em calorias e seu consumo deve ser controlado. Os alimentos desse grupo são azeite, manteiga, óleo de soja e muitos outros. Açúcares e doces. Dividindo o topo da pirâmide alimentar, estão os açúcares e os doces. São alimentos ricos em carboidratos simples. Não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser moderado. Os alimentos que compõem este grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, bolachas e muitos outros. Além disso, esses grupos são divididos em 4 níveis. Nível 1, alimentos energéticos, que compõem o grupo 1. Nível 2,
alimentos reguladores, que compõem o grupo 2 e 3, nível 3, alimentos construtores, que compõem o grupo 4, 5 e 6, e grupo 4, alimentos energéticos extras, que compõem o grupo 7 e 8. E considero aqui de suma importância, assim como a água que fica na base da pirâmide alimentar, a prática de atividade física. Mantém nosso corpo em pleno funcionamento, em ordem perfeita, porque nosso corpo é uma máquina e toda máquina não deve ficar parada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, até a próxima. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos importantes para a nossa saúde. Muito obrigado, até a próxima. Opa pessoal, tudo bem? Sou Ailton, aqui da Caldense, sou coordenador de esporte da Associação Atlética Caldense e instrutor de squash. Estou aqui hoje a pedido do professor Fabiano, tá, para falar um pouquinho do nosso esporte, que é o squash, que é da matéria de esportes alternativos. Ok? Então, o que é o squash e quando ele foi surgindo, né? Como surgiu? Temos algumas histórias que diz que o squash surgiu na prisão da Inglaterra, e uma outra história que ele surgiu numa escola, na Harrow School, tá? Então na prisão a turma começou a jogar uma bolinha de racquetball, que é uma bolinha de borracha na parede, batendo com algum taco, com cabo de vassoura e tal, e essa bolinha era jogada contra a parede. E eles descobriram que quando a bolinha ficava furada, entende, essa bolinha fazia eles correr mais, né? Corriam mais na quadra com a bolinha furada. Então, por isso, do nome squash, que é o nome do barulho que a bolinha faz na parede. Então, isso foi em meados do século XIX, tá? E a primeira quadra de squash montada foi na Harrow School da Inglaterra, tá ok? No Brasil, a primeira quadra de squash que veio para o Brasil, que foi montada, foi através das Minas de Ouro, em Nova Lima. Os ingleses montaram uma quadra de squash em Nova Lima. E depois, mais ou menos no século XX, 1930, 30 e pouco, foi montado quadras no clube, em São Paulo, no SPAC. Foi a primeira quadra que teve no Brasil. O squash é jogado dentro de uma quadra de 9,75 m por 6,40 m, tá? Sendo que pode ter vidro no fundo ou parede no fundo, tá? O vidro no fundo possibilita a turma assistir os jogos. É compreendido com um jogo de raquete, com bolinhas, jogado uma pessoa contra a outra. Hoje a pontuação do squash vai até 11 pontos no sistema de tie-break. Então fez o ponto, errou, fez o ponto já é da outra pessoa. Bom, agora nós vamos mostrar a quadra de squash e vamos mostrar o início de um jogo de squash, como ele é jogado, um pouquinho da regra do squash, um pouquinho do material que a gente utiliza para jogar o squash. Então o material que a gente utiliza para jogar squash é uma bolinha de borracha, tá ok? Que ela tem 2 pinguinhos amarelos. Depois eu vou explicar a vocês a diferença de 2 para 1 pingo, para algumas mudanças que tem a bolinha. E o outro material que a gente utiliza é uma raquete, tá? A raquete de squash, ela difere muito do tênis. A turma fala que jogar o squash é a mesma coisa que tênis, não é. A única semelhança é jogo de raquete com bolinha, ok? Então essa é a quadra. Nós vamos dar um início do que a gente precisa para jogar o squash. Então a primeira coisa que a gente precisa para jogar o squash, a gente tem que saber o porquê das linhas que nós temos na quadra. Então, para iniciar o jogo, nós temos 2 quadrados nas laterais do squash que iniciam para fazer o saque. Como é efetuado esse saque? Nós temos que estar com pelo menos um pé dentro dos quadrados. Tá ok? Nós temos que jogar a bolinha. Essa bolinha tem que bater acima
da linha central e tem que ser cruzado. Então, quando se joga a bolinha, ela bate acima da linha e ela tem que ir para o outro lado. O movimento mais ou menos é esse. Não foi para o outro lado, então não é válido. Então, aí foi válido. Então, pessoal, esse é o saque. Então, quando a gente saca, o adversário rebate essa bola, ok? Se a bola é boa, o jogo dá continuidade. Quando ele erra o ponto é meu. Então, obrigatoriamente, se eu saquei do lado direito, eu tenho que vir para o lado esquerdo para sacar, ok? Venho eu para o lado esquerdo e saco, faço o movimento do saque e continuo o jogo. Caso o ponto é do meu adversário, ele escolhe de que lado ele vai sacar, se é do direito ou do esquerdo. Então, a troca de saque a gente escolhe. Agora, quando a gente faz o ponto, nós obrigatoriamente temos que trocar o lado para sacar. Pessoal, então, a grande diferença, além do material que a gente usa do squash para o tênis, é que o nosso movimento do squash sempre ele parte de cima. Então a raquete vem em cima, bate na bolinha e termina. Enquanto no tênis a gente faz por baixo. Então o squash, movimento em cima e termina. Então, forehand aqui, a hora que vai fazer o backhand aqui. Então, esses são os movimentos básicos do squash, ok? A raquete sempre vem em cima. Então, as melhores jogadas que a gente faz no squash são as bolas na paralela, certo? Que a gente daqui, movimento pé esquerda na frente, bate na bolinha para ela voltar na paralela, ok? Sempre nessa posição, tá? Fazendo no backhand, aqui, a raquete sempre termina na frente. O cuidado que nós temos que ter nos nossos movimentos é, como é um jogo muito próximo um ao outro, nós temos que tomar cuidado para não abrir essa raquete e não acertar o adversário. Pessoal, esses movimentos que nós fizemos, então, os movimentos básicos do squash, a gente bate uma bolinha lá na paralela, né, forehand e backhand. Mas junto com esses movimentos, nós podemos tirar o peso da bolinha, bate-se uma bola curta, um drop, ou podemos pegar essa bolinha sem que caia no chão, que é o voleio, que é igual ao movimento do tênis. Então, o jogo, quando acontece no voleio, fica um pouco mais dinâmico. Hoje, a maioria dos jogadores de alto nível adoram jogar com voleio, que acelera um pouquinho mais o jogo. Nós temos algumas jogadas, né, algumas faltas que podem acontecer no jogo de squash. Então, o jogo de squash acontece todo na parede frontal, e nós podemos usar todas as paredes laterais também, desde que a bolinha bata na parede da frente. O que é considerado uma bola fora é quando ela toca fora das delimitações, tá, da lateral, e na frente quando toca abaixo da linha vermelha, que são 48 centímetros. Tá, ok? Então isso seria as bolas fora do squash. E acontece algumas interferências durante o jogo. Então, se você tocar a raquete no seu adversário e atrapalhar a sua batida, a gente pode voltar o ponto. Se essa bolinha tocar no adversário, independente de qual condição ela tocar no adversário, a gente pode voltar o ponto ou já é considerado o seu ponto. O jogo de squash ele é jogado em melhor de 5 sets ou melhor de 3 sets. Os jogos internacionais, todos eles são jogados em melhor de 5 sets de 11 pontos. Ok? Então, quem fizer 3 sets primeiro, ganha. Na pontuação do squash, se a gente igualar no 10-10, nós temos que abrir 2 pontos para terminar o set. Então, 12-10, 13-11. Ok? No jogo de squash, o jogo de squash mais amador, não muito profissional, o jogo é considerado com um árbitro só. O árbitro fica sentado do lado de fora, no meio da quadra, atrás do vidro, comandando o jogo. Em jogos da PSA, né, que é o órgão que comanda o circuito mundial, ele tem 3 árbitros.
um árbitro no centro e 2 árbitros laterais para resolver se tiver alguma interferência no jogo, alguma dúvida, para saber de quem que é o ponto. Vamos passar alguns exercícios que a gente faz na parte iniciante, né, para a turma que está começando a jogar squash, aprender a correr e a retornar ao centro da quadra, tá, fazendo um movimento de raquete. Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer é indo à frente da quadra, sempre saindo com a perna esquerda, direita, esquerda, bate na bola. Bom, mais uma vez, esquerda, direita, esquerda, bate na volta. No treinamento, a gente utiliza isso mais ou menos em torno de 5 minutos, ok? De cada lado. Então, a gente faz aqui, ok? E depois a gente repete do outro lado. Agora aqui, nós fazemos com a perna direita na frente. Direita, esquerda, direita, e faz o movimento. Mais uma, direita, esquerda, direita, e faz o movimento, ok? Fizemos um movimento para frente, agora nós vamos fazer um movimento para trás, mas sempre bater na bolinha na frente, ok? Então, vamos lá? Vem, bateu, voltou, vamos, vem, bateu, voltou, mais uma, vem, bateu. Preste atenção que quando a gente sai no movimento, a raquete já está em cima. Saiu para o movimento, raquete em cima. Saiu para o movimento, raquete em cima. Pessoal, e encerrando o que nós estamos falando, então, através da revista Forbes, ela fez um estudo para identificar os melhores esportes para a saúde. E o squash foi considerado o melhor esporte para a saúde. Dentro disso foi considerado alguns pontos, né? Pontos de lesão, pontos de gasto cardiorrespiratório. Então o squash obteve uma maior pontuação. Então o squash é um esporte de alta intensidade, tá? Considerando que os seus 10 primeiros minutos eles tornam um esporte anaeróbico, depois disso ele vem a ser aeróbico. E o esporte, quando sendo praticado corretamente, ele, em meia hora de squash, pode se queimar até 600 calorias. Então é um esporte que traz pouca lesão hoje, devido ao equipamento, devido às quadras ser todas com amortecedor, tênis com amortecedor. As raquetes hoje são mais leves, então não traz mais lesões. Antigamente tinham-se muitas lesões de tornozelo e cotovelo, e hoje, devido aos equipamentos, o squash não traz essas lesões. Então, por isso que o nosso esporte aqui, o squash, é considerado o melhor esporte para a saúde do mundo. Essa foi uma pequena introdução do que é o squash, como ele é jogado, algumas partes das regras. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo e quem precisar entrar em contato com a gente aqui na Caldense, pelo telefone da Caldense, 3722-1110, no ramal 37, que a gente tira alguma dúvida a respeito do esporte. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo à TV VP. Eu sou Valéria Pascoal, nutricionista, diretora da VP Consultoria Nutricional, empresa pioneira nos cursos de pós-graduação em nutrição funcional. O objetivo de hoje é apresentar os conceitos da nutrição funcional para todos. Um dos princípios da nutrição funcional é aplicar as ciências dos nutrientes de acordo com a individualidade bioquímica. Para tanto, as condutas são baseadas no rastreamento de sinais e sintomas de acordo com as características únicas de cada indivíduo. Com base nisso, é possível corrigirmos os excessos e as carências alimentares para que todos os sistemas do nosso organismo funcionem da melhor maneira possível. Muitas pessoas pensam que estão saudáveis quando vão ao médico, fazem um check-up e todos os seus exames bioquímicos estão adequados. Mas será que elas são saudáveis mesmo? Será que essa pessoa dorme bem? Tem um bom humor?
O seu cabelo não está tendo uma queda? A sua digestão está perfeita? Quando nós avaliamos esses sinais e sintomas, nós vamos verificar que muitas pessoas não são saudáveis. E exatamente essa é a premissa da nutrição funcional: trabalhar modulando seus sinais e sintomas, a fim de que a pessoa expresse uma saúde com vitalidade positiva. Outro princípio da nutrição funcional é trabalhar no diagnóstico das hipersensibilidades alimentares. Não é simplesmente tirar leite, glúten, ovos ou soja de todos os indivíduos. É necessário uma avaliação criteriosa, realizada por um profissional capaz e verificar qual restrição alimentar que é necessária para garantir a saúde daquele indivíduo. Não pensamos em tratar a doença que não tem vida própria, mas sim as causas dos desequilíbrios orgânicos desencadeantes da doença. Vamos dar um exemplo. Uma mulher com síndrome de ovário policístico. Ela vai ao médico e o médico prescreve o seu tratamento. Ele está cuidando da causa que levou à síndrome do ovário policístico? Não, ele está cuidando da doença. Por quê? A causa é a resistência periférica à insulina. Nós, nutricionistas especializados na nutrição funcional, nós vamos então analisar essa alteração da resistência e aplicar quais alimentos que essa mulher deve ou não consumir. Todos os sistemas do nosso organismo estão interligados, por isso é importante pensarmos na nossa saúde como um todo. Neste vídeo vocês conhecerão um pouco uma importante ferramenta que o nutricionista funcional aplica com os seus pacientes, a teia das inter-relações metabólicas da nutrição funcional. Olá, meu nome é Ana Beatriz Batistella, sou nutricionista e hoje vou explicar para vocês como utilizamos a teia da nutrição funcional como uma ferramenta para o nosso atendimento clínico. Importante a gente considerar no paciente os fatores envolvidos com antecedentes, gatilhos e mediadores. Os antecedentes incluem fatores que aconteceram ao longo da vida do paciente, desde o momento do seu nascimento até o seu estado atual, que incluem fatores como qualidade da alimentação durante a gestação, como foi a amamentação, como foi a introdução alimentar, quais as doenças que ocorreram ao longo da vida desse paciente que podem influenciar seu estado atual. Além disso, temos os gatilhos, que incluem os fatores atuais, como por exemplo, os fatores alimentares, os fatores ambientais, que estão envolvidos no aparecimento dos sintomas apresentados pelo paciente e que vão desencadear então os mediadores, que são as substâncias químicas que nós avaliamos por meio dos exames laboratoriais e que vão efetivamente mostrar as alterações apresentadas pelo paciente. Com relação à teia, o primeiro ponto que nós avaliamos, que é de extrema importância para a nutrição funcional, é a assimilação, que é o ponto que envolve o sistema gastrointestinal, ou seja, a saúde intestinal desse paciente. Então nós vamos procurar por sintomas como funcionamento do intestino, hábito intestinal, a presença de gases, a presença de má digestão, a presença de distensão abdominal e vamos tentar identificar quais os outros sistemas, quais os outros pontos da teia que podem estar alterados que vão culminar com esses sintomas gastrointestinais, como por exemplo o estresse, que é um fator importante que pode levar a uma alteração importante do sistema gastrointestinal. Outro ponto da teia é a integridade estrutural. A integridade estrutural aborda como está a saúde das nossas membranas, das nossas células, que são essenciais para a comunicação entre essas células, para que essas células recebam nutrientes, para que possam efetivamente desencadear a sua função. Dentro da integridade estrutural, a gente pode fazer uma relação com, por exemplo, a ingestão de ácidos graxos ômega 3, que são essenciais para manter a estrutura dessas membranas. Outro ponto importante é o ponto da comunicação, que diz respeito aos hormônios e aos neurotransmissores que atuam no nosso organismo. Então nós podemos ter alterações, por exemplo, em níveis de hormônios, como os hormônios sexuais ou os hormônios tiroidianos, que podem comprometer o funcionamento de outros sistemas do nosso corpo, como por exemplo alterações na tireoide, estando correlacionadas com a alteração do hábito intestinal. Nós podemos ter também alterações dos neurotransmissores, o mais conhecido deles sendo a serotonina, que está envolvida diretamente com as sensações de prazer e de bem-estar. Então, alterações nesses níveis de serotonina podem comprometer outros sistemas, como por exemplo, o próprio sistema de assimilação, já que a serotonina está intimamente relacionada com a saúde intestinal.
Já o ponto de transporte é responsável pelos meios como esses hormônios, os neurotransmissores e os próprios nutrientes vão chegar nas células onde precisam efetivamente desenvolver a sua atividade biológica. Então, nós podemos ter alterações nos transportadores que vão comprometer a atividade biológica dessas substâncias importantes. O ponto da biotransformação é o ponto que envolve o funcionamento do nosso fígado. Ele é extremamente importante para filtrar e eliminar as substâncias tóxicas ou as substâncias, nutrientes e outros compostos químicos que já foram utilizados pelo nosso organismo e precisam ser eliminados. Esse ponto é extremamente importante, pois o fígado é um órgão essencial para a manutenção da saúde e essencial também para o funcionamento do organismo, já que muitos nutrientes precisam passar pelo metabolismo hepático antes de efetivamente realizarem as suas atividades biológicas. Além disso, o fígado é responsável por filtrar e eliminar todas as substâncias tóxicas às quais nós estamos expostos diariamente, então incluindo poluentes ambientais, incluindo substâncias químicas provenientes de produtos utilizados para a higiene da casa, de perfumes, de maquiagem, dos próprios agrotóxicos e substâncias químicas que nós encontramos nos alimentos, que precisam ser eliminados do nosso organismo, já que eles não fazem parte da nossa função biológica. Além disso, nós temos também o sistema de defesa e reparo, que é o sistema que inclui o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é essencial para a manutenção da saúde, já que sem ele nós estaríamos constantemente doentes e não teríamos condições de nos desenvolver e viver em plena saúde. O sistema imunológico ele pode sofrer alterações provenientes de outros sistemas, como por exemplo do próprio comprometimento do funcionamento hepático. Na presença de alterações do comprometimento hepático, nós podemos ter um estado pró-inflamatório de maior intensidade que vai prejudicar o nosso sistema imunológico e vai aumentar o risco de desenvolvimento de diversas doenças, incluindo aí alergias e hipersensibilidades alimentares, por exemplo, quando a gente tem a ocorrência de alergias alimentares que podem ser causadas por N fatores, não só a ingestão alimentar do nutriente ou do alimento especificamente. E por último, o ponto da energia é o ponto associado com a produção de energia efetivamente no nosso organismo. Então, como está a produção de energia para que a gente possa desenvolver as nossas atividades no dia a dia? Esse ponto inclui também a presença do estresse oxidativo, que pode vir tanto por uma deficiência de antioxidantes, como pelo próprio estresse emocional, que vem lá do ponto da comunicação, que está relacionado com os níveis de cortisol, que pode vir por por uma alteração emocional que vai desencadear sintomas na nossa produção de energia. Então é muito comum o paciente ter uma vida estressante e, consequentemente, ele está sempre cansado, sempre fadigado, sempre com falta de energia para realizar suas atividades do dia a dia, às vezes as atividades mais simples possíveis. E por fim, no centro da teia, nós temos os fatores emocionais, espirituais e mentais. Hoje nós consideramos esses fatores um dos mais importantes, porque a gente sabe que sem o controle desses fatores emocionais e mentais, a gente pode ter um comprometimento de todos os outros sistemas envolvidos no funcionamento do nosso organismo. A gente sabe que os fatores emocionais são extremamente importantes para influenciar tanto a saúde como a doença. Então, não à toa eles estão no meio da teia e eles precisam ser considerados durante o atendimento clínico. Com relação a esses fatores, é importante que a gente forneça alimentos e nutrientes que vão dar sustentação para que esse indivíduo possa lidar com as adversidades do dia a dia, com o próprio estresse, com seus próprios fatores emocionais, ao mesmo tempo que a nutrição vai conseguir contribuir para que esses fatores emocionais sejam o menos prejudiciais para o organismo de uma forma geral. Essa foi então a explicação sobre a teia da nutrição funcional, pela qual nós enxergamos o paciente para realizar a sua intervenção nutricional. Agora que você já entendeu os conceitos da nutrição funcional, não perca nossos próximos programas. Teremos assuntos interessantes para que a vitalidade positiva seja alcançada. Até breve!